Bom dia, amantes das abelhas, né? Segue aqui um vídeo para o nosso canal. Nessa feita aqui eu tenho 3 caixas, né? 3 Mandaçaia MQA. E eu vou mostrar algo interessante para vocês. Eu vou filmar uma por uma, né, internamente, e vou mostrar. Todas elas estão povoadas, enxames relativamente fortes, né? Olha só que beleza de disco, certo? Vou abrir a outra aqui. Voltou. Olha só que show. Disco bacana. E por último aqui, essa daqui, ó. Olha só que belezura. Me dê, babado! Nesse vídeo, gente, eu vou estar mostrando para vocês a diferença entre um disco maduro, né, um disco verde, né, e pra gente ter a noção da hora correta de fazer a divisão, de utilizar um disco maduro, um disco verde. Por exemplo, aqui esse disco aqui, que é o último que eu abri, é um disco totalmente verde. É um disco que ainda não foi finalizado, a rainha ainda está fazendo postura. Você pode observar aqui, ó, que nós temos uma célula aberta. O disco ele começa sempre do centro e a rainha vai fazendo para fora. Um exemplo aqui, eu vou abrir só uma célula aqui para a gente dar uma olhada rápida, né, dessa postura. É uma posturazinha bem simples, está aqui, ó. A rainha fez a postura, certo? Lá dentro tem uma célula ovo. E essa célula ovo vai passar o período dela de incubação até se transformar numa larva, até se transformar numa abelha. Esse aqui é um disco verde, não pode ser feito nenhum tipo de manuseio com ele. Se eu virar esse disco aqui, todas essas abelhinhas aqui, todos esses ovos aqui vão morrer, porque eles vão se afogar no líquido larval que está dentro da célula, certo? É um disco verde. Aqui eu tenho algumas células de um disco que era coroado. O disco coroado é quando ele começa a nascer. Como a rainha coloca o ovo do centro, deixa eu focalizar direitinho, para fora, ele começa a nascer do centro para fora. E aqui já estamos no estágio final, essas células aqui, ó, são o estágio final. Então esse aqui é um disco verde, no centro é um disco verde. Do lado aqui, na caixa lateral, vou abrir ela, nós temos um disco maduro. Aqui nós já estamos na fase de começar a postura. O disco de baixo aqui, ó, ele já está bem mais maduro, ele já está nascendo do centro, né, para fora. É o momento ideal de você utilizar esse disco. Se você observar a cor desse disco, ele está uma cor bem mais clara, totalmente diferente do outro disco que a gente viu, né, o disco maduro. A gente viu que ele está mais claro, então já está num ponto de a gente poder utilizar para fazer a divisão. Essas abelhas vão começar a nascer. E o ideal é você pegar um disco coroado, que ele já está com o centro, com essas abelhas aqui do centro, ó, já nascendo. Por quê? Porque todos os dias vai nascer abelha nova. Então vão nascer princesas, vão nascer operárias e vão nascer zangão. E essa última caixa aqui é um exemplo bem interessante, né? Deixa eu fechar essas outras aqui, ó. Daqui a pouco colocar no lugar dela. E essa última caixa aqui a gente tem um disco que está começando, ó. Que interessante esse disco, ó. De um lado ele já está amadurecendo, vocês podem ver claramente amadurecendo. E do outro ele ainda está verde, ele tem até postura. Então a rainha aqui, ó, iniciou esse disco aqui, provavelmente parou. E depois começou esse aqui novamente. Então aqui eu tenho um disco verde, metade de um disco verde e um disco já amadurecendo. Daqui a pouco esse disco começa a nascer e esse aqui começa a amadurecer. Esse aqui, se você observar, ó, nós temos células sendo produzidas ainda, certo? Sendo produzidas ainda. Então, o momento ideal para você fazer uma divisão de uma caixa é quando você tem disco totalmente maduro. Esse disco aqui não serve para fazer uma divisão, porque se eu pegar esse disco aqui, eu vou afetar esse lado aqui, ó, que ainda não está totalmente maduro. Ele vai demorar um tempinho ainda para ficar maduro. Então, a partir da observação, o meliponicultor ele começa a conhecer. Então, você pode ver aqui um primeiro estágio, ó, o estágio de postura. Tá aqui uma célula aberta. Aqui eu tenho uma célula recém-fechada, certo? Aqui eu já tenho o disco em construção. As células fechadas, elas vão começar a amadurecer. Se você observar as células mais novas, ó, elas estão altas, certo? A gente já está redondinho aqui. Já as células que já tem mais uns dias, ela está um pouco mais baixa, mas isso é normal. Depois ela vai chegar nesse estágio aqui, ó, e vai ficar cada vez mais claro até chegar ao ponto de divisão. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Uma outra questão também, ter muito cuidado em dar pancadas na caixa, justamente porque esse aqui, ó, tá cheio de líquido larval, certo? Pode ser que mate a larvazinha ou o ovo afogado aqui, certo? Um abraço a todo mundo aí, quem gostou do conteúdo do canal, né? Mais uma vez eu peço que compartilhe e se inscreva também, dê um apoio aí para que o canal possa crescer. Espero que esse conteúdo tenha sido interessante e que tenha ajudado alguém que tem uma dúvida. Acredito que a maioria já saiba a diferença, mas tem gente que está começando que precisa aprender um pouco sobre isso. Valeu, um abraço a todo mundo aí, fiquem com Deus e até a próxima.